Mulheres impressionantes. Esta é a série que nós abrimos desde o primeiro domingo do mês, domingo passado. A pastora Alessandra esteve ministrando ao coração de vocês, irmãos, irmãs, sobre o tema, ou a série Mulheres Impressionantes. Isso, pode descer lá, ajuda, Magda. Nós vamos continuar falando sobre a série Mulheres Impressionantes, e hoje o desafio para nós está a partir desse título: Abigail, uma obra-prima das mãos de Deus. Abigail, uma obra-prima das mãos de Deus. Abra comigo lá o texto, por favor, lá no Antigo Testamento. O texto foi anunciado já no domingo passado e também foi na rede social durante a semana. Então, aqueles que de alguma forma já viram e tiveram curiosidade de reler, ou mesmo pela primeira vez ler a história de Abigail, já vão poder acompanhar com mais detalhe a mensagem que, em nome de Jesus, queremos compartilhar com vocês. 1 de Samuel, capítulo 25, o texto é longo, mas eu me reservei apenas a este bloco do verso 14 até o verso 24, que é exatamente ou especialmente quando aparece em cena a atitude impressionante de Abigail, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Você encontrou o texto aí comigo? Amém? Depois, as mulheres talvez estejam assim pensando: pastor, mas seria tão bom se o senhor se limitasse a 1 de Samuel 25, 14 a 24, o senhor tinha que colocar Efésios 5, 22, aquele texto, aquela tradução: mulheres, sejam submissas, ou esposas, sejam submissas ao vosso marido. Eu espero, em nome de Jesus, que nessa noite você fale ao final da mensagem: glória a Deus, porque o pastor colocou esse texto aí, tá? Então, primeiro nós vamos ler 1 Samuel, depois lá, verso 5 do capítulo, verso 22 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Verso 14: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, ou nosso patrão, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de alguma coisa, ou de nenhuma coisa, sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia quanto de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera, veja que é um pedido dos empregados, àquela que poderia ser interpretada como patroa, até porque o texto não dá esta descrição ou descrição para Abigail, mas eles reconhecem nela esse talento, essa capacidade, essa destreza. Então, verso 17: agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso patrão e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, e os colocou sobre os jumentos, e disse aos seus funcionários, aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando num jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto de Davi, diante de Davi, inclinou-se até a terra.
lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, aqui está falando o Senhor meu, está dizendo a Deus, né? Ah, meu Deus, cai a culpa sobre mim, permite falar a sua serva, ou a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor, aliás, até aí o verso 24, como é prometido. Se você já encontrou o texto de Efésios 5, 22, você pode ler para mim, por favor? Pode ler em voz audível, mas eu quero que todos, principalmente porventura, se alguém não conhecer o texto, lá de Efésios 5, 22, abra o texto aí na sua Bíblia para acompanhar. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no... Está meio baixo, né? Quero ouvir mais alto. Hã? Tira a máscara aí, por favor. Lê aí, Selma. Isso, obrigado, Selma. Obrigado. Bom, vamos lá. Algumas curiosidades, como vocês sabem, a gente acaba trazendo na mensagem para chamar a sua atenção e, claro, com a intenção de alguma forma, nos ater mais ao texto e à proposta da reflexão do texto. Olha só, algumas curiosidades sobre as mulheres. Claro, um olhar de homem. Por isso que pastor Alessandro abriu domingo passado a série, então, um olhar de mulher sobre mulher e também sobre homens. Hoje, um olhar de um homem sobre mulher ou mulheres e também sobre homens. Apesar da série Mulheres Impressionantes, nós vamos falar sempre nessa perspectiva em comparação um homem e uma mulher. Então, algumas curiosidades sob o olhar masculino, algumas curiosidades sobre as mulheres. Olha só, uma ilustração. O que você consegue enxergar ali? Olha, ela é desportista, celular na mão, está lendo um livro, criança no colo, cadê a Adriele? Criança no colo, algo lá em cima, lá, tipo, né, dando um trato na cozinha ou na parede, fazendo comida. Você acha que essa ilustração tem a ver com domínio masculino, porque são tarefas femininas? Se você achar isso, espere um pouco. Olha só, mulher tem mais memória do que homem. Mulher tem mais memória do que homem. Isso não significa que é melhor ou pior. Isso é, psicologicamente falando, é como se define uma mulher. Um exemplo prático. Entra uma mulher num quarto pela primeira vez, cheio de coisas, e fica lá por 1 minuto. E quando ela sai, alguém que está fazendo ali o teste diz: descreva no papel tudo o que você viu. 1 minuto, pela primeira vez ela entrou naquele quarto, não é um quarto conhecido. Pela primeira vez que ela entrou naquele quarto, descreva o que você viu. Ela vai descrever entre 25 e 30 coisas. Tá bom, agora entre um homem, no mesmo quarto, pela primeira vez, e ele fica 1 minuto. Ele não sabe do teste. Aí ele sai e a pergunta: o que você viu? Descreve no papel. Entre 8 e 12 coisas. Isso é uma curiosidade que descreve a mulher. A mulher tem mais memória. E daqui a pouco você vai perceber por que ela é mais observadora. A mulher é mais observadora, né? Outra característica: mulher tem mais gordura. E aqui eu fiz questão de dizer, gordura na fisiologia humana. Não é essa que você está pensando aqui, não. E por quê? Olha só, quadril para gestação, seios para amamentar, amígdalas menores, controle emocional. Todo homem tem isso aqui, que a gente chama de gogó. As suas amígdalas, essa região, é mais avantajada. E não é à toa que a gente vai dizer, né, que homem tem mais gogó, né? Por vezes, não apenas fisiologicamente falando, mas também no sentido simbólico, né? Olha só, mulher tem coordenação motora fina. Mulher tem linguagem mais fácil, se comunica melhor, encena melhor, é mais artista, é mais delicada. E algo que chama atenção na linguagem feminina
geralmente ela fala mais rápido. A criança, menina, fala mais rápido. Um dado científico, quando um homem tem um AVC e que fica sequelas e afeta a fala, o índice de recuperação é mínimo num homem, porque o cérebro, vocês sabem, composto de duas partes, a linguagem humana masculina no homem está apenas em um lado do seu cérebro. Por isso, quando afeta, se porventura for daquele lado e ele tiver sequela na fala, dificilmente o homem vai recuperar. Porque cientificamente falando, né, o cérebro do homem, a fala está ligada a uma das partes apenas do seu cérebro. Da mulher, a parte completa, dos dois lados. Então ela tem mais habilidade, ela se comunica melhor, ela tem mais capacidade de encenar, pensando no mundo do teatro, no mundo artístico. E uma habilidade, homens, prestem atenção, quando você for trocar o carro, não venha com aquela bobagem que o homem costuma dizer, a mulher não entende carro, fica em casa, não vai. Vou dizer para você, faça exatamente o contrário. Quando você for trocar o carro, leva a sua esposa. Cadê o Guilherme? Leva a noiva, leva a namorada. E por quê, pastor? Ô Roberto, mulher tem uma habilidade única, só ela tem. Perceber sentimentos e intenções camufladas. Um exemplo prático. Quando o cara lá na concessionária, você vai comprar um carro seminovo, e ele sabe que aquele carro não está bom, mas ele foi bem maquiado. Lília, quando a mulher olha para aquele homem, ele começa a contar as histórias sobre aquele carro para o marido, para o seu marido, ela vai perceber. Não vai saber do detalhe, porque não é adivinhação, mas ela vai olhar no olhar dele e vai perceber algo que ele está escondendo. Isso é psicologia, gente. Que alguns, na prática comum, dizem, a mulher tem um sexto sentido. Tem a ver com uma habilidade única. Deus deu isso para a mulher, para ela. Algumas curiosidades sobre homens. Então, você tem ali também várias coisas, sugerindo várias atividades, mas não estão interligadas. Homem é o seguinte, é coordenação motora pesada. Pesada. Então, se você, esposa, Selma, quiser falar com seu marido sobre carrinho de supermercado, é carrinho de supermercado. Se você, Alessandra, quiser falar com seu esposo sobre paixão, coração lá, é sobre paixão. Não dá para falar paixão e carrinho de supermercado ao mesmo tempo, tarefa, música, como mulher faz. São características diferentes. Isso não significa que um homem é melhor, ou não melhor, ou inferior do que uma mulher. E Deus é maravilhoso, é magnífico quando Ele fez, porque Ele fez exatamente sabendo que é possível viver juntos e viver muito bem juntos. O problema é que quando a gente foge do projeto de Deus, do propósito de Deus, tudo aquilo que é bom, perfeito que Deus fez, a gente mancha e começa a estragar. Tá certo? Homem tem mais neurônio. Também isso é uma questão fisiológica e psicológica. Homem tem mais neurônio que uma mulher. Então, mulher tem mais memória, mas homem tem mais neurônio. E por que ele tem mais neurônio? Homem tem mais músculo na fisiologia humana. Por exemplo, força física, coordenação motora pesada, amígdalas grande. Porém, a amígdala grande significa que ele reage com agressividade, com muita facilidade. Enquanto a mulher vai pensar 10 vezes, porque ela está olhando primeiro, interpretando o olhar do outro. O homem é instintivo, é animal, é na hora. E eu convido você para observar um pouquinho o texto que nós lemos. Quando a resposta de Nabal é levada para Davi, pensa num cara que fica louco. Mas na hora, ou seja, é energia pura. E o que faz Abigail? Rapidamente percebe, porque ela interpreta o olhar do seu marido, camuflado, ela interpreta o olhar
de Davi e sai em cena para agir. Homem tem mais facilidade com cálculo, com lógica, sua linguagem resume-se apenas a um lado do cérebro, nós já falamos aqui, e uma habilidade única, alta concentração, desde que, já falamos, se resuma apenas a uma tarefa por vez. Por exemplo, quando você pega, o Bruno não está aqui, mas quando o Bruno pega o filhinho no colo, aí você pega, ele tem muita força, um homem tem muita força, coordenação motora pesada, ele tem muita força, só que segurar uma criança pequena com poucos quilos é meio que desproporcional para a sua força. Então ele segura, porque é aquela ideia, tem muita força para pouco tempo, a mulher menos força para muito tempo, tanto que a mulher consegue pegar o bebê, amamentar, andar 3, 4, 5, 6 quarteirões com a criança e continua carregando. O homem anda 30 metros e entrega para a mãe, porque é força física para aquele momento. Então, amados irmãos, irmãs, Deus fez tudo perfeito. Quando Deus planejou homem e mulher, Ele planejou de modo perfeito, artístico, alegre, festivo, maravilhoso. O problema é que nós mesmos, por causa do afastamento do projeto de Deus, manchamos o projeto de Deus. E por isso que a gente sofre tanto nas nossas relações, inclusive na relação matrimonial. Mas não é o projeto de Deus para nós. E por isso, queremos então com vocês meditar um pouco sobre esta mulher impressionante chamada Abigail. A palavra de grande polêmica é Efésios 5, verso 22. Mulheres ou esposas sejam submissas aos seus maridos. E a palavra aqui, submissão, sugere exatamente uma missão inferior. Mas sugere uma missão inferior se nós estivermos desfocados do projeto de Deus. A palavra submissão só vai ser entendida como algo inferior quando nós estamos distantes do projeto de Deus e percebemos que a mulher, de alguma forma, vive aquele jugo de um marido tal qual Nabal, por exemplo. Um homem grosseiro, um homem sem Deus, ainda que tataraneto de Calebe, morando na região de Hebrom, a terra que foi dada por Deus e distribuída por Josué. Por quê? Porque Calebe durante 45 anos é tataravô de Nabal. Durante 45 anos lutou por aquela terra. E quando lá chegou, vocês conhecem o texto, até porque recentemente pregamos aqui sobre ele. Quando ele entra naquela terra, uma felicidade só, entendendo que aquele tempo era o tempo de Deus. 45 anos depois da promessa feita, está ainda animado, querendo lutar. Por quê? Porque ele crê que foi no tempo de Deus. Nabal é tataraneto desse homem. Então Nabal, de alguma forma, representando aqueles homens grosseiros, aqueles homens que de fato em casa quem manda sou eu, quem toma as decisões sou eu, e tendo ao seu lado, por exemplo, uma joia preciosa como Abigail, uma mulher que sabe interpretar o olhar do outro, uma mulher que sabe perceber o perigo do seu lar, da sua casa, o perigo da saúde física do seu próprio marido. Por isso, igreja, irmãos e irmãs, quando nós, homens, e maridos, estamos desfocados do projeto de Deus para nós, homens, e para o nosso casamento, nós potencializamos os riscos de viver graves conflitos e mal interpretarmos a expressão submissão. A submissão tem a ver com uma tarefa não inferior, mas uma tarefa diferente. Em 1969, aconteceu um festival numa pequena cidade próxima a Nova York, chamado Woodstock. 1969, nos Estados Unidos. Só que em 1960 acontece algo extraordinário para o mundo. O mundo todo depois vai experimentar e vai reagir a algo que acontece nos Estados Unidos em 1960. Em 1960, aprova-se, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos aprovou o uso seguro e indiscriminado da pílula anticoncepcional.
o método contraceptivo. De lá para cá nasce a revolução chamada feminismo. A mulher agora pode planejar o seu corpo, ela pode planejar a sua vida, ela pode planejar as suas escolhas. Ela pode agora, por exemplo, pensar que não apenas homens podem desenvolver algumas tarefas na sociedade. Eu fico pensando em algumas delas e sempre falo para a Alessandra, porque acho extraordinário. Você anda em São Paulo, naquela loucura que é a cidade, a gente vê algumas mulheres pilotando ônibus ou dirigindo ônibus. O trem do metrô, naquela competição de velocidade de caminhões, eu não sei o nome da Fórmula Truck, uma mulher dirigindo um caminhão daquele com aquela habilidade. Mulher astronauta, mulher que luta MMA e ganha de homem, inclusive. Por isso, irmãos e irmãs, não há nada mais que uma mulher não possa fazer. Ela não precisa provar mais nada. Agora, o que precisamos dizer sobre as mulheres, que Deus formou de forma toda especial, é que o projeto que Deus tem para homem e mulher, quando escolhem viver juntos, é um projeto de bem-estar, de alegria, onde um completa o outro. E desde a criação, por isso eu estou chamando de obra-prima, porque a expressão obra-prima sugere-nos, por exemplo, quando um artesão que já criava as suas obras há bastante tempo, desejava ser reconsiderado ou considerado como artista, o artesão, para ser considerado um artista, ele precisava de criar uma obra onde impressionasse a todos. E quando no julgamento de pessoas especialistas entendia que aquela determinada obra, de tantas que ele havia feito, era uma obra extraordinária, aquilo era chamado de obra-prima, portanto, a principal obra daquele artesão o colocava na condição de artista. Irmãos e irmãs, quando Deus criou a mulher, ou as mulheres, Deus fez a sua obra-prima. Não é apenas Abigail que é uma obra-prima das mãos de Deus. Todas as mulheres, a mulher primitiva, aquela que Deus forjou, de acordo com a narrativa bíblica, é esta mulher, com essas habilidades, com essas características, com essas virtudes. Ocorre que também, a partir de 1960, que a mulher começa agora a entender que nada é impossível para ela realizar, ela entra num estado também de querer comparar-se ao homem, e aí vem disputa de poder, aí vem disputa de espaço, aí vem mostrar que é melhor do que ele, e por aí vai. Mas esse é o modelo do mundo, que desgasta, que destrói, que fere, que separa. O projeto de Deus é um projeto onde Ele espera e deseja que homem, mulher, marido e mulher vivam em harmonia no seu lar. Não quero me demorar, por isso convido você a colocar os seus olhos lá no texto de 1 de Samuel, no capítulo 25, um primeiro momento. Abigail é impressionante, não porque é mulher, mas porque é crente. Eu vou repetir para você. Abigail é impressionante não porque é mulher, mas porque ela é crente. E aqui, Guilherme, já estou antecipando qual que é o elemento fundamental para a gente perceber o lugar da mulher na sociedade, no casamento, na família, na igreja. Quando eu digo o lugar da mulher na família, no casamento, na sociedade e na igreja, é o lugar que Deus tem para ela, não que um homem tem para ela, ou não que o feminismo tem para ela, ou não que alguns grupos da sociedade digam que ela tem que ter. E nesse sentido nós encontramos na Bíblia, exatamente nesse texto, o lugar que Deus havia reservado para Abigail, um lugar de destaque, um lugar extraordinário, e um lugar, igreja, que um homem não deveria, não deve e jamais deverá tentar assumir. Porque há características e habilidades que Deus forjou ao homem, e se ele abrir mão delas,
ele vai descompensar o seu casamento, ele vai descompensar a sua família, ele vai descompensar a sociedade. Essas características são características masculinas. Quando a psicologia e a própria fisiologia diz que a coordenação motora do homem é pesada, a força física tem mais neurônio, capacidade de, por exemplo, se dedicar a uma coisa, ainda que por vez mais com destreza, atento, limitado para o olhar de alguns ou de algumas, mas aquilo que ele está preparado para fazer por um tempo. Por exemplo, guardar a sua casa, guardar os seus filhos, lutar pelo seu casamento, lutar por sua família, lutar pelo seu emprego, lutar por as coisas que são importantes ao olhar dele. Características de um homem. Então, no verso 26, eu quero que você repare, aliás, no capítulo 25, no verso 26. Veja só. 1 de Samuel, capítulo 25, verso 26. Agora, pois, meu Senhor, e aqui com letra minúscula, está na sua Bíblia para você perceber a diferença. Olha só, agora, pois, meu Senhor, ela está prostrada diante de Davi, tão certo como vive agora Deus, o Senhor com letra maiúscula, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor, de novo, Deus, pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu patrão, ao meu Senhor, ou seja, a Davi. Então, num só versículo, duas vezes ela clama e ela chama a presença de Deus. Aqui está a diferença de Abigail. Abigail não está medindo esforços para dizer que, olha, eu sou mulher poderosa, eu também tenho muitos funcionários, e Davi, eu vou te vencer. Não, até porque aquela habilidade única que a mulher recebeu, ela está olhando para Davi, ela está vendo que ele está com a fúria estampada no seu olhar, nas suas mãos, ele está pronto para a guerra. Afinal de contas, ele está com 600 homens ali, vizinho da terra, ele deixa apenas 200 no campo, e escala 400 homens para ir atrás de Nabal. Abigail percebe isso. Ia ser uma tragédia na sua casa, uma tragédia no seu lar. Ela reconhece que o seu esposo estava errado, aliás, muito errado, mas ela não vai brigar com ele. Por quê? Porque ela também está interpretando o olhar do seu marido. Qual era o olhar de Nabal, seu marido? Um olhar de desdém, coisa que homem, gogó, quer fazer. Sabe por quê? Sabe o que diz Nabal quando ouve o recado dos seus funcionários? Davi está aí, no nosso encalço, tipo sem terra, está pertinho da nossa terra, e ele está pedindo alguma coisa para os capanga dele. Sabe o que faz Nabal? Veja comigo aí, no versículo 10. Vou ler o versículo 9 para você. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas as suas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Olha só, um cara com um gogó que está querendo mostrar que é forte. Quem é Davi e quem é o filho de Jessé, no caso o pai de Davi? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu patrão. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus funcionários e o daria a homens que eu sequer conheço e sequer sei de onde veio? Se você ler o capítulo anterior, ou os capítulos anteriores, você vai descobrir que Davi já havia acumulado muitas e muitas e muitas conquistas, inclusive sobre o próprio rei Saul. Se Abigail sabia quem era Davi, obviamente Nabal também sabia. Mas a atitude dele mostra o quê? Arrogância, altivez, prepotência e homem que quer muitas vezes medir força. Ela percebe isso. E ela percebe por quê? Porque ela é mulher. Essa característica Deus deu a ela. Deu a você, mulher. Coisas que você vai enxergar no seu casamento que o seu marido não vai enxergar. Coisas que você vai enxergar na sociedade que um homem não vai enxergar. Nas relações de trabalho que um homem não vai enxergar. Em muitos lugares, portanto, são habilidades que Deus deu à mulher.
quando Deus forjou a mulher. E Deus deu essa habilidade exatamente a Abigail. Abra comigo em Provérbios, capítulo 9. Essa extraordinária mulher também está representada em Provérbios, no capítulo 9, quando a gente percebe direto, quando essas habilidades, como o temor do Senhor, saltam aos olhos e também às mãos, as atitudes de uma mulher segundo o coração de Deus. Então, Provérbios, no capítulo 9, eu vou ler para você o verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do crente, ou daquele que é crente, é o quê? É prudência. É prudência. Então, Abigail é temente a Deus, e além de ser temente a Deus, ela reconhece as habilidades com as quais ela mesma fora dotada. E quando ela percebe que o ambiente do seu lar está passando uma situação de crise, ela vai agir exatamente naquele contexto, com prudência, com sabedoria, com destreza, com humildade. E aqui, mulheres, isso não significa inferioridade, só significa diferença. É só diferente. Não é habilidade para ser medida ou comparada a um homem. Veja comigo no verso 18 do texto de 1 Samuel, o texto base da nossa reflexão. Verso 18, olha só, depois que aqueles funcionários vão e intercedem a ela, porque sabiam que se fosse esperar de Nabal, ia ter guerra, ia ter confusão, ia ter morte, ia ter derramamento de sangue. Então ela vai e pede, o grupo vai e pede exatamente a Abigail, e veja a atitude dela. Aí você vai perceber, quando nós falamos que a mulher faz 10 coisas e bem feitas ao mesmo tempo. Verso 18, eu quero que você compare, nós vamos comparar o verso 18 com o verso 8, tá? Vamos ler primeiro o verso 8, olha só, Davi manda perguntar, através dos seus moços, dos seus funcionários, seus capangas, aos funcionários de Nabal. Verso 8, pergunta aos teus moços, e eles te dirão, achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que ele pede? Qualquer coisa que tiveres à mão. Tá? Presta atenção, homens. Então, Davi já havia ficado vários dias vizinho de terra de Nabal, vizinho da fazenda dele. Ficou vários dias lá, com 600 homens. Inclusive, os funcionários de Davi já estavam ali fazendo amizade, conversando com os funcionários de Nabal. Quando a comida começa a diminuir, afinal de contas você está ali de forma improvisada, Davi, líder daqueles homens, preocupado, escala um grupo, Selma, e manda até o vizinho, olha, vai lá e fala com Nabal. E pede a ele, pergunta a ele se ele não tem alguma coisa para nos oferecer. Davi manda alguma coisa, ou seja, vamos pensar no singular, uma única coisa. Por exemplo, pão, ou algumas ovelhas para que a gente possa matar e sustentar aqui, temporariamente, os meus funcionários. Bom, a reação de Nabal vocês já sabem, que vocês já viram. Mas qual foi a reação de Abigail? Verso 18, por isso eu falei comparar o 8 com o 18. Verso 18, olha só. Então Abigail tomou a toda pressa, o que ela fez? Olha, enquanto Davi pede uma coisa, o que passa na cabeça de uma mulher? 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, em cachos de 100 cachos de 5 passas, 200 passas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse ainda aos seus moços, olha, vão adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Eu fico imaginando então, quando ela olha 600 homens, pera lá, não, mas essas pessoas estão passando fome, então ela pensa exatamente em tudo como de fato uma mulher pensa. Habilidade feminina, enxerga coisas que um homem não enxerga. E não é porque ele é machista, não é porque ele é acima, não, porque Deus não o dotou desta habilidade.
E não dizer para o seu marido, no verso 19, não diga nada a Nabal, por quê? Porque ela conhece o seu esposo, sabe que ele é arrogante, sabe que ele é grosseiro, e sabe que ele está longe de Deus, e que a reação dele certamente não será positiva. Irmãos e irmãs, não se trata aqui de ser submissa, de ser inferior, não se trata de colocar em dia, ou colocar em prática as habilidades com as quais Deus dotou uma mulher. E o detalhe, ela diz para aqueles homens, vão à frente, ou seja, se aparecer uma flecha primeiro, ou se a briga estourar, não tenho força física para enfrentar homens. As habilidades que Deus me deu são outras. Olha que coisa curiosa, vai à frente os homens, vão à frente os homens, e eu vou atrás. Mas quando chegarem lá, nós vamos perceber a diferença. Quando chegam até Davi, não são mais os homens, já que não teve briga, não são mais os homens que vão falar com Davi, os funcionários. Quem vai falar com Davi? Abigail. Exatamente Abigail. Verso de número 20. Enquanto ela, cavalgando, jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito de nada, ele pensa no homem bravo, está mandando aqui essa comitiva, ele não tinha visto ainda Abigail, está mandando aqui essa comitiva, está mandando comida, mas agora é tarde, agora o homem quer guerra, quer briga, até a hora que Abigail olha para ele. Quando Abigail olha para ele, quebra o Davi em 4. E não é porque ela é bonita não, irmãos. O texto diz que ela é bonita. Aonde, pastor? Veja comigo, verso 3. 1 Samuel, versículo 3. Capítulo 25, versículo 3. Nabal era o nome deste homem. Abigail, da sua mulher. Esta era o quê? Olha que coisa linda. Sensata. Formosa. Porém casado com um homem. Pensa num cara grosseiro. Desculpa a expressão, estúpido, casado há muito tempo, imagino, não sabia a preciosidade que Deus havia colocado do lado dele. Um cara que enriqueceu, tinha 3.000 ovelhas, e vai colocando ali, tinha terra, era poderoso na linguagem humana, tinha muita coisa, mas não conseguia perceber a principal joia que Deus havia colocado ao seu lado. E muitas vezes, é exatamente nessa sociedade que age porque distante de Deus, com machismo e arrogância, que um casamento como esse não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque a submissão aqui não significa inferioridade, mas significa colocar em prática, para a harmonia e bem-estar do casamento, as habilidades que Deus deu a cada um dos dois. A cada um dos dois. Então, amados, o que nós percebemos nesse texto é que da parte de Abigail há uma sensibilidade para conhecer o seu casamento, conhecer a sua família, conhecer os perigos, conhecer as oportunidades e colocar em prática, sobretudo, a sua fé e a sua sabedoria. Porque Provérbios 9, versículo 10 diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o conhecimento, a gente reconhecer esse temor do Senhor. Abra comigo lá em Provérbios, já partindo para o final da nossa meditação, não quero me demorar. Abra comigo em Provérbios, o mesmo capítulo 9, o Provérbios, o texto que nós lemos agorinha, há uma separação e eu acho importante a gente compartilhá-la aqui. Veja só, Provérbios 9, Provérbios no capítulo 9, o autor do texto coloca duas imagens femininas aqui para a gente comparar. Provérbios 9, do verso 1 até o versículo 10, ou até o versículo 12, ele fala da sabedoria. E aqui não diz que a sabedoria está como dádiva reservada apenas a homens ou a mesmo a mulheres, mas a homem e mulher. Só que no versículo 13,
ele fala de outro tipo de mulher. Olha só no versículo 13. A loucura, ou loucura mesmo, é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos homens ou aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que são os seus convidados, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui é o que diz a sociedade, que a coisa mais importante que uma mulher tem que mostrar é a sua beleza. Pior ainda, quando é a sua beleza física. Veja que no verso 3 o texto faz questão de dizer que Abigail era linda, era formosa, era sensata. Mas conversando com a minha esposa em casa, a gente falava sobre isso. O texto não explorou a beleza física de Abigail. O texto diz que ela era linda. Assim também, irmãos e irmãs, que não é toda mulher Deus as dotou dessas qualidades, mas nem toda mulher coloca em prática as habilidades com as quais Deus a dotou. Por exemplo, o texto também de Gênesis fala que Rebeca era uma mulher muito bonita, mas totalmente destemperada na sua saúde emocional. Vide o que vai acontecer com os seus dois filhos, Jacó e Esaú. Uma briga terrível, uma disputa familiar terrível. Ela faz muitas vezes aquela situação toda forjada para que o seu filho Jacó, que não era o primogênito, roubasse a bênção que estava prometida ao seu filho mais velho. Percebe que não se trata de ser beleza apenas, mas temor do Senhor. Temor do Senhor. Jezabel, vocês conhecem a história. Poderíamos aqui falar de muitas mulheres. Então as mulheres impressionantes não são impressionantes, irmãs, atentem, as mulheres impressionantes não são impressionantes porque são mulheres. As mulheres impressionantes são impressionantes quando o quê? Deixam o agir de Deus tomar conta do seu coração, dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas ações. Por isso destaquei aqui as quantas vezes, quando ela vai naquela comissão ou naquela comitiva, ela vai clamando ao Senhor. Senhor, vai à frente, Senhor, vai à frente, o tempo todo. Deus tem de misericórdia, vai à frente. Por quê? Porque ela é mulher temente ao Senhor. Ela não explora a sua beleza, ainda que a tivesse. Não explora a sua capacidade de convencimento, ainda que tivesse. Mas ela deixa permanecer claro que ela é mulher temente a Deus. Um segundo momento para terminarmos. Ser homem e mandar em casa, homem, não te torna impressionante. Vou repetir para você, marido sobretudo. Ser homem e mandar no seu lar, homem, marido, não te torna impressionante. Então isso faz cair por terra essa tese de que simplesmente porque você é homem, você é que toma a última palavra, a última decisão na sua casa. Tente imaginar o que seria de Nabal, que é o homem da casa. Quem tomaria a decisão? Tente imaginar qual seria o desfecho dessa história, se a sua esposa tivesse deixado ele tomar a decisão. No verso 10 e no verso 11, que nós já vimos, a mulher vê claramente, Abigail vê claramente o destino do seu lar, quando a decisão, o poder de decisão está nas mãos de alguém que não teme a Deus. Nabal não teme a Deus, ainda que fosse tataraneto de um homem muito crente chamado Caleb. Nabal não teme a Deus. Nabal é arrogante. Nabal é ciumento. Nabal, veja comigo, eu quero que você acompanhe, era um cara que estava perdido na bebida. Veja comigo, vire a página se caso for necessário, você vai perceber como essa história termina. Verso 36, depois que ela vai até a Davi,
desvia a ira de Davi, a raiva de Davi, ela volta para casa. E aí veja, verso 36. Voltou Abigail a Nabal, sua casa, seu esposo. Eis que ele fazia em casa o quê? Um churrasco. Fazia um churrasco. E, como banquete de rei, o seu coração estava alegre. Alegre, isso significa, gente, ó, brincando, ó, carcou a noite inteira. Tanto que o texto diz aí para você ler, ele estava bêbado, estava embriagado, tá? Pelo que não lhe referiu, ou seja, a mulher chega em casa, Selma, marido insensato, grosseiro, bruto, ignorante, metido à besta, desculpa a expressão, ela chega para resolver o problema da sua casa, aliás, sai para resolver o problema da sua casa, e chega, o cara está mamado, ela não fala nada, deixa. No dia seguinte, acorda, ela fala, 37, pela manhã, estando Nabal, já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Olha, agora é o seguinte, pela 1000ª vez, marido, vou dizer para você, eu fico pensando aqui, aquela mulher falando, mulher crente falando para o seu marido que não é crente. Ô meu bem, você é de 4ª geração de família crente, você conhece a palavra. O texto vai dizer por muitas vezes, Neiva, por muitas vezes, que Nabal conhecia Deus. O texto vai dizer por muitas vezes que eles conheciam quem era Davi. O texto vai dizer, muitas vezes no seu contexto anterior e posterior, Everton, que eles sabiam que Davi era escolhido de Deus. Então o que faz um homem sem Deus, ainda que sendo criado no Evangelho? Mede força, exagera na bebida, se tem dinheiro, exagera no seu poder. Uma esposa maravilhosa como essa, pisa, esmaga, humilha. E para quê? Demonstração de força? Isso é o que o mundo faz, mas não é o que Deus criou. O homem que Deus criou é um homem que vê na sua esposa não alguém inferior, ainda que diferente, mas vê um quê? Companheira, auxiliadora, mãe dos seus filhos, olhar inteligente, destreza, habilidade, coisas que ele não tem. Imagina uma mulher que faz 10 coisas ao mesmo tempo e faz bem feita, pastor Alessandra. E o Davi vê isso nela. Davi não olha para Abigail a sua beleza física. Tantas outras, inclusive que ele casou, apresentava isso. Ele olha para Abigail como auxiliadora. E depois você vai ler o texto em casa, ou mais vezes, você vai descobrir, por exemplo, que as principais conquistas que Davi teve depois daquele episódio, Abigail estava ao seu lado. Verso 37, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e o que? Se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. O cara ficou muito bravo. Muito bravo. Mas, 38, passados uns 10 dias, o que aconteceu? Teve um AVC, ou ali, sei lá, um piripaque no coração, e capotou. Para terminar, depois que ele morre, Guilherme, vão dizer para Davi, manda lá recado, sabe aqueles correios elegantes? Né? Vão dizer para Davi, olha, Abigail está viúva. Mas na hora, o que ele faz? Ele manda a comitiva, vamos terminar? Verso 39, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, olha só, o que está escrito aí na sua Bíblia? Bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar para Abigail, que desejava tomá-la por esposa. Tendo ido os servos de Davi e Abigail no Carmelo, lhe disseram, Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por
esposa. Às vezes, amados irmãos e irmãs, casamentos que a gente acompanha não dão certo, ainda que tendo tudo para dar certo, porque nós fugimos, nós homens ou as mulheres, fugimos daquilo que são as habilidades e as virtudes que Deus dotou o ser humano, homem e mulher, quando os forjou. Passamos a imitar modelos lá fora. E eu vou terminar aqui. Os modelos de uma sociedade doente como a nossa, sim, dizem com clareza, que a mulher é inferior. Que quem manda na casa é o marido, é o homem. E por isso não dá certo. Por isso há discórdia, sofrimento, angústia, dor. Filhos nascem num ambiente totalmente conturbado, desajustado, e passam a imitar isso no futuro, porque foram os modelos que aprenderam dentro dos seus lares. Com essa mensagem, irmãos e irmãs, eu quis compartilhar a todos vocês, a todos nós, os modelos que Deus criou, um homem e criou uma mulher. São totalmente diferentes, mas na palavra de Jesus, na palavra de Deus em Gênesis 2, 18 a 24, um para completar o outro. Deus dotou a mulher de habilidades que não colocou no homem. Deus dotou o homem de habilidades que não colocou na mulher. E um completa o outro. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Jesus.